Olá, bem-vindos de volta a mais um site. Meu nome é Ricardo Amâncio e vamos dar sequência no assunto como criar um site profissional. Esse canal ele é voltado ao marketing digital, então a gente vai falar sobre construção de sites, sobre tráfego pago, sobre estratégias de funil de vendas e outros assuntos que estão circulando o marketing digital. Só que esses 3 primeiros vídeos nós vamos abordar a construção de sites de uma forma profissional. No vídeo anterior, vocês podem conferir, nós respondemos a pergunta, mas o que afinal é um site profissional? Então, se você não viu, vai lá, assiste para você entender do que se trata. Hoje, a gente dando sequência, vamos falar a respeito da evolução que aconteceu na internet e as facilidades que surgiram, as novas ferramentas que surgiram para nós construirmos os nossos sites. E agora a gente fala nesse vídeo sobre os construtores de página. E aí eu vou compartilhar dessa vez com vocês a minha tela, diferente do que eu fiz da outra vez. Eu vou mostrar as minhas anotações, aquela minha colinha, para vocês acompanharem junto comigo. Então, vou diminuir aqui no cantinho. Pronto, já estou aqui no cantinho e a gente pode dar sequência. Então, já vimos o site profissional, vamos para o construtor de páginas. Então, aqui, ó, o que é um construtor de páginas? Vamos entender. Um construtor de páginas, na verdade, ele veio para facilitar, para encurtar o trabalho que nós desenvolvedores tínhamos que fazer tudo na unha. Como assim? Então vamos aqui, ó, uma pequena volta no tempo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em como é que era antigamente. Então, de volta no túnel do tempo, nós éramos obrigados a saber de HTML, de CSS, então, como eu falei no outro vídeo, uma linguagem de marcação, uma linguagem de estilo para dizer qual cor, qual fonte, qual tamanho, uma linguagem JavaScript, que é uma linguagem que modifica as coisas na tela. Depois que o site é carregado, a gente tem como manipular as coisas, então é através dessa linguagem, do JavaScript, e linguagens de programação que funcionam do lado do servidor, antes do site ser carregado na tela. Podia ser um PHP, podia ser um ASP, podia ser um Java, e não confundam, esse Java é uma coisa, esse aqui é outra coisa, tá? Eu, na época, acabei optando por ficar com o PHP. Me soou melhor na época. Então, antigamente a gente tinha que fazer tudo na unha. Tinha que saber todos esses itens, que é o que a gente chama de códigos, e quase ser um programador para poder desenvolver um site. Só que o mundo evoluiu e hoje nós temos aqui, ó, separei 3 conjuntinhos para vocês. E dentro desses 3 conjuntinhos existem centenas, se não milhares de ferramentas que vão facilitar o trabalho de desenvolvimento dos sites. O primeiro aqui, nós temos os servidores de hospedagem. Então tá, toda vez que você faz um site, eu estou com muito sono, porque é madrugada, agora são 3h28 e eu queria deixar esse vídeo pronto para vocês. Então, foco. Servidores de hospedagem. Atualmente, praticamente todos os servidores de hospedagem eles vêm com um construtor de sites, tá? E o que é o servidor? O servidor é um computador que você precisa contratar o uso desse computador para as pessoas acessarem os seus arquivos, seus sites, tá? Então, como exemplo, eu separei aqui alguns para vocês. Então, nós temos a Hostinger, HostGator, TurboCloud,
ou seja, praticamente todos os servidores de hospedagem hoje te entregam uma ferramenta chamada construtor de sites. Então, é a primeira saída. Qual é o ponto forte disso aqui? Você já tem que contratar uma hospedagem. E essa hospedagem já te entrega um construtor de página. Você pode simplesmente ir lá, sem ter que se preocupar em gastar mais nada, e criar o seu site na ferramenta que a hospedagem te oferece. Okay? As desvantagens. Nem sempre essas ferramentas são tão bem desenvolvidas quanto as outras que nós vamos ver adiante. Então vamos lá. Dentro do segundo conjunto, nós temos os sistemas, as ferramentas que foram desenvolvidas para o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, é o marketing de relacionamento. Então, uma das ferramentas para se fazer isso é o e-mail marketing. É você enviar e-mails alimentando o seu lead para que ele não esqueça de você, né? Ou alimentando o seu cliente, mantendo um contato constante com o seu cliente para fidelizá-lo e ele não largar você e ir para outro fornecedor, né? Para outro prestador de serviço. E o que nós temos aqui dentro dessas ferramentas de inbound? Principalmente, ou praticamente todas as ferramentas que entregam um controle de lead ou uma ferramenta de e-mail marketing vai ter um construtor de páginas. Exemplos. Eu coloquei 3 aqui, bem conhecidos para vocês. Que é o HubSpot, Resultados Digitais, que é o ARD Station, e ActiveCampaign. Tá? Esse daqui é um grande canivete suíço. Ele vai muito além de e-mail apenas ou de gerenciar os seus leads. Ele é enorme e não tão barato assim. Temos Resultados Digitais, que é a RD Station, que já está num plano mais acessível, tá? E tem ainda bastante outros recursos além do construtor, mas ele tem lá um construtor de página. E ActiveCampaign é uma ferramenta bem especializada, é uma das mais utilizadas no mundo para as suas campanhas de e-mail marketing e tem lá também o seu construtor de página. Vantagem. A vantagem é, se o seu interesse é captar leads, se o seu interesse é fazer com que pessoas se cadastrem numa página para que você entre em contato com elas depois, essas ferramentas que entregam a sua página de captura, ela está perfeitamente integrada com o disparo de e-mail, com a construção de listas de e-mail, com o gerenciamento dos leads. A integração é perfeita, porque são ferramentas feitas para trabalhar em conjunto. Então, se você vai usar HubSpot, vai usar tudo da HubSpot. Se você vai usar resultados digitais com a RD Station, é tudo da RD Station. Se você vai usar o ActiveCampaign, é tudo do ActiveCampaign. É muito casadinho. Tá? Isso seria uma vantagem. A desvantagem é que nem sempre eles entregam uma página realmente otimizada, realmente rápida e muito menos flexível para você alterar o seu layout, para você criar a página do jeito que a sua imaginação pedir. Tá? Essa seria a grande desvantagem desses sistemas. E o terceiro conjunto são os CMS. O que é um CMS? Os CMS nasceram para ser uma forma de controlar, uma forma de manter informações em grande quantidade. São os Content Management System, ou, portuguesado, Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Tá? Como exemplo, nós temos muitos, na verdade. Ao longo dos anos, nasceram muitos sistemas de gerenciamento de conteúdo. Entre eles, o WordPress,
super conhecido. O Joomla, que é mais voltado para ambientes robustos como jornais. O Drupal, o Magento, que já é mais voltado para e-commerce. O Blogger, o Typo3 e lá vai, a Squarespace. O Wix, que faz tanta propaganda, que perturba tanta gente aí no YouTube e em todos os outros lugares. Mas nós temos muitos, tá? Sistemas de gerenciamento de conteúdo. O primeirão eu botei aqui como primeirão porque ele é, na verdade, o meu favorito. E a minha dupla favorita é o WordPress e ele é Mentor. Pera aí, Ricardo. Então tá. Tem o CMS. CMS dá para eu construir minha página. Só que o WordPress por si só, quando ele surgiu, não era tão fácil assim construir temas, construir páginas com a aparência que eu queria. Então eu podia usar o sistema de gerenciamento de conteúdo do WordPress, só que para criar o site do jeito que eu quero, com a aparência que eu quero, eu voltava lá para cima, de volta no túnel do tempo, e eu tinha que saber HTML, CSS, JavaScript e nesse caso específico eu tinha que saber PHP, porque o PHP é a linguagem sobre a qual o WordPress foi construído. E de lambuja eu vou colocar mais um. Você tinha que entender um pouquinho de banco de dados, tá? Nesse caso aqui era o MySQL. E foi nesse momento, né, nesse interim, que eu mergulhei no WordPress lá atrás. Não vou dizer quando, mas fui lá atrás. Só que o tempo passou e surgiram os construtores de página para o WordPress, para facilitar a vida de quem não é programador e facilitar para os designers migrarem para a web. Então, houve um movimento em que os designers gráficos migraram para a web e se tornaram, na época, web designers. E surgiram, então, esses construtores que são plugins, e essa é uma das grandes vantagens do WordPress, os plugins que ampliam a sua funcionalidade. Entre esses plugins, eu trouxe aqui 7 como exemplo, que é o Div, o Beaver Builder, Oxygen, Breeze, o WP Page Builder, o Visual Composer e o Page Builder by Site Origin. Esse cara aqui eu usei durante bastante tempo, só que ele não era aquele tipo do que você faz e vai vendo o que você está fazendo, tá? Você tinha que montar ali, ter uma ideia na sua mente, montava os blocos e depois ia numa aba do navegador e apertava o F5 e via se estava ficando do jeito que você queria realmente, tá? Então, esse aqui acabou caindo em desuso. O Visual Composer cresceu muito em cima disso, porque ele já conseguia te entregar uma edição mais visual. Depois, com o tempo, apareceu o Beaver Builder, o Oxygen, o Breeze, o Div e o Elementor. A grande briga hoje, acredito que seja ali entre Elementor dominando, o Div, muita gente ainda apostando, né? Se não me engano, o Breeze é o mais recente, né? É o caçulinha dessa turma toda. E ainda tem muita gente que usa o Beaver Builder, ok? Mas o meu preferido é o Elementor. Ele é extremamente fácil de usar, ele é rápido. E por que, Ricardo, que você escolhe ele e não qualquer outro para você migrar? Porque hoje, com o tempo que tem, que eu utilizo o WordPress e Elementor, eu domino as técnicas para a construção de sites, e-commerce e páginas de captura e venda que são eficazes e rápidas. Mas o que eu precisava mostrar para vocês hoje era isso, sobre os construtores de página. A minha dica é: mergulhe no WordPress e Elementor. A desvantagem é que a curva de aprendizado
para trabalhar com WordPress Elementor é um pouquinho maior, tá? Tem mais detalhes, você tem que instalar o WordPress, nem toda a hospedagem já traz o WordPress instalado. Você tem algumas configurações que são legais se fazer dentro do servidor para deixar o WordPress ainda melhor. Em relação aos outros, ele perde um pouquinho nisso. Então, quando você contrata lá, né, você não usa lá o CMS, você usa um sistema da HubSpot ou da RD Station, isso já está tudo prontinho para você. Só que aqui você só faz páginas de captura. Aqui você faz tudo o que você quiser fazer. Você vai fazer sua página de captura, sua página de obrigado, sua página de vendas, seu site institucional, o seu blog. Aqui você faz tudo. Então, vale a pena se dedicar um pouquinho aos estudos. Não é tão difícil assim. Ele só não é tão direto ao ponto quanto os outros, tá? Quanto os construtores. Esse aqui é até que menos, mas perto desses aqui, ele não é tão direto ao ponto, perto desses aqui, mas ele é muito mais flexível. E é isso. Se você gostou, se prepara que no próximo vídeo a gente vai entrar com mais detalhes falando sobre o WordPress, suas facilidades, instalação, plugins, por que usar, como usar, para deixar tudo redondinho. Então a gente vai trazer um próximo vídeo falando sobre o que é o WordPress de verdade, desmistificando algumas lendas e trazendo ele para você. Gostou? Fez sentido esse vídeo? Pô, então não custa, né? Dá seu like, compartilha para alguém que possa precisar de assistir esse conteúdo e deixe nos comentários o que você achou, como tá ficando, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo. Isso é muito importante para mim, para que eu entregue para você exatamente aquilo do qual você está precisando. Se eu sei, se você me diz do que você precisa, eu produzo um conteúdo especialmente para você. Então, curte, comenta, compartilha e até o próximo.